Boa noite. Esta semana vamos ter um shiur especial, um shiur interessante, onde vamos principalmente ver, por assim dizer, a importância que tem a figura de Aarón no povo de Israel e tentar entender, inclusive, não somente sobre a grandeza de Aarón, o que aconteceu no bezerro de ouro. A Torá nos conta a passagem do pecado do bezerro de ouro na nossa paraxá. E nesta passagem nós vemos claramente um tema muito controverso. Por quê? Por um lado, Arão fica, por assim dizer, a cargo do povo de Israel. Arão é o sumo sacerdote, obviamente, uma pessoa muito especial, irmão de Moshe, o fiel escudeiro, poderíamos dizer de alguma maneira também. Chegou a ser o porta-voz de Moshe, falando perante o faraó, e de repente Moshe deixa ele cuidando, por assim dizer, do povo, e Arão, ele, por assim dizer, custodiou o bezerro de ouro. Então vamos tentar entender o que aconteceu aqui, estudar os Midrashim, um pouquinho da sequência para tentar entender como que Arão faz isto, e obviamente, longe de mim e de qualquer um de nós dizer que Arão errou. De alguma maneira geral, que ele pecou, que ele transgrediu, que ele fez idolatria. Podemos concluir que a melhor prova disto, não é porque eu estou dizendo, mas a melhor prova disto é o fato que, sabe aquela famosa frase, o lobo cuidando do galinheiro? Na verdade, se Arão tivesse feito idolatria, posteriormente, quando chega a construção do tabernáculo, e naquele momento da construção do tabernáculo, Deus, a quem encomenda o cuidado do tabernáculo, de se dedicar ao trabalho sagrado, nada mais e nada menos que Arão. Então, se Arão tem essa missão, obviamente que Arão não errou. Obviamente que Arão não pecou. Então, devemos estudar um pouco melhor esta passagem para entender direito. De fato, na nossa porção de Kitizá, nós começamos vendo vários assuntos, mas é uma clara continuação da passagem da outorga dos 10 mandamentos. Quando Moshe subiu no Monte Sinai, Moshe recebe os 10 mandamentos, que fica 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Na prática, aquele episódio continua aqui. Na Torá nós tivemos, depois de Parashat Yitro, onde limos os 10 mandamentos, onde Deus se revela no Monte Sinai. Depois disso tivemos Parashat Mishpatim, que trata das leis do homem com seu semelhante, como já estudamos, que Deus dá como sequência dos 10 mandamentos, as quais também recebemos no Monte Sinai. E por último, a Torá nos traz aqui, depois, duas porções, Trumá e Tetzaveh, onde Deus dá as mitzvot de construção do tabernáculo e das roupas do Kohen Gadol, que seria o serviço espiritual. O que iria acontecer quando Moshe descesse com as tábuas da lei? Tinha que ter uma arca, onde colocar as tábuas e começar um ritual naquele santuário tabernáculo que Deus ordena fazer. Porém, uma coisa real que nós temos aqui é o fato que Hashem encomenda a Arão com esta missão sagrada de cuidar do tabernáculo e tudo mais, mas há um episódio quando Moshe sobe no Monte Sinai. O que acontece? Moshe está no Monte Sinai, nós já estudamos, recebendo de Deus revelações, estudando a Torá escrita de dia, a Torá oral, de dia e noite, 40 dias, como a própria Torá nos testemunha, 40 dias e 40 noites, como Moshe mesmo diz, Lechem lo achalti u'mayim lo shatiti, pão não comi, água não bebi. Ou seja, Moshe estava, como chamam, de corpo e alma imbuído dessa missão de receber a Torá, os ensinamentos de Deus, que depois ele iria transmitir aos homens, ao povo de Israel. Pois bem, vamos entender um pouquinho o que acontece aqui. Deus falou para Moshe, no dia 7 de Sivan, conforme a opinião dos Chachamim, dos sábios, que no dia 6 de Sivan recebemos a Torá. No dia 7 de Sivan, Moshe sobe no Monte Sinai e avisa que ele vai se demorar lá 40 dias e 40 noites.
para receber a Torá. Nossos sábios nos explicam, houve aqui uma questão técnica, que esses 40 dias e 40 noites eram dias inteiros. Ou seja, o que chamamos de dias inteiros? Moshe subiu de dia. Ou seja, subiu no meio do dia, esse dia já não conta, porque é uma parte do dia. Ou seja, aí a partir da noite seguinte, como nós sabemos no nosso calendário, a noite precede o dia, ou seja, vemos isso, por exemplo, o Shabbat. Sexta-feira à noite começa o Shabbat, sábado à noite já terminou o Shabbat. Então, na prática, nós vemos claramente que simplesmente a partir do dia seguinte começam os 40 dias e 40 noites. Pois bem, o que acontece? Terminados os 40 dias, que Moshe está no Monte Sinai, naquele momento, na prática, antes de terminar, o que para nossa contagem certa no dia 39, certo? Porque o primeiro dia, quando Moshe subiu, não foi contado, mas na prática, simplesmente Moshe tinha avisado desses 40 dias e 40 noites. Que isso culminaria no dia 17 de Tammuz. Mas, da conta com eles, no dia 16 de Tammuz, porque se contamos o dia 7 de Sivan, incluímos na contagem, então vai dar 16 de Tammuz. E aí, dizem nossos sábios, veio o Satã, como se diz, o anjo do mal, e ele começou de alguma maneira, influir o povo, induzi-los ao erro, e perguntando, cadê Moshe? Cadê Moshe? Cadê Moshe? Cadê Moshe? Cadê Moshe? Cadê Moshe? Desta maneira, ele começou, o que nós diríamos, a plantar uma dúvida plausível do que será que aconteceu com Moshe. Era para Moshe já ter voltado e não voltou. Então, simplesmente, quando ele, de tanto que ele ensinou, a pessoa respondeu, olha, Moshe subiu para o Monte Sinai, subiu aos céus para receber a Torá, etc. E aí, na prática, ele aproveitou, ele subiu. Então diz, talvez lá em cima ele morreu. Ele não aguentou a revelação divina, ou alguma outra coisa, como nós falamos, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, ele simplesmente não conseguiu aguentar, suportar. Então, o que significa isto? Aí, simplesmente ele respondeu que simplesmente já passaram 6 horas e Moshe ainda não voltou, o período já voltou, já venceu, estamos no dia 16. Então, isso que significa que Boshesh Moshe lared minar. Eles viram que Moshe demorava para descer da montanha. Dizem nossos sábios, a Torá nos diz Boshesh, como ele se demorou, ele não desceu, mas não lê as Boshesh, sino Baushesh. O que se refere aqui ao versículo é, em vez de Boshesh, Baushesh. Baushesh significa já passaram, já vieram 6 às 6 horas, ou seja, na prática o dia, o período diurno são 12 horas, já passou meio-dia, e Moshe não desceu. Só que o povo confiante em Moshe não prestou atenção. O que fez o anjo? Diz o Midrash, naquela hora ele mostrou para eles como se fosse a imagem de Moshe nos céus, pendurado entre aspas entre os céus e a terra, flutuando, não pendurado, flutuando seria a palavra melhor, onde ele estaria lá e como se fosse uma cama com nuvens. Eles se fizeram como o anjo fez, como se fosse com nuvens, um ato de feitiçaria, de magia. E obviamente, quantas vezes a gente não olha para o céu num dia nublado e vê que de repente parece que tem imagem de um palhaço ou imagem de alguma coisa que as nuvens formam. Então ele mostrou que as nuvens estavam mostrando que, olha, esse daqui é Moshe. Esse daqui, Moshe, morreu e está sendo, entre aspas, enterrado espiritualmente, levado, carregado. Então diz o Midrash que naquela hora, quando o povo inteiro viu, se reuniram 40.000 pessoas. Mas que pessoas? Dizem nossos sábios, eram o que chamávamos Erev Rav. Erev Rav era
talvez tipo gentalha, no sentido não negativo, pejorativo, ou seja, os povos que Moshe tirou do Egito junto. A Israel saiu do Egito, tinha outras tribos, outros grupos étnicos que estavam prisioneiros lá. Falaram, peraí, opa, vamos pegar carona, vamos sair do Egito, nós também. E eles saíram juntos. Na verdade, Deus mandou Moshe tirar o povo de Israel do Egito. Moshe falou, tudo bem, vocês querem vir, vamos lá, tem espaço, vamos, não tem problema. E levou eles junto. E essas pessoas, na verdade, que saíram junto com a Israel, dentre eles tinham dois feiticeiros muito grandes, que eram filhos de Bilam. Bilam era um profeta pagão, como nós sabemos que era um dos 3 conselheiros do faraó. Era Bilam, Itró e... Bilam, Itró e Iov. Então, na prática, este Bilam tinha 2 filhos, como diz o Midrash, eram Yonus e o outro chamava Yombros, e estes 2, Yomus e Yombros, eles induziram o povo simplesmente para fazer o mal. E naquele momento que Moshe falou que ia demorar 40 dias e 40 noites. E o anjo do mal, como se o Satã mostrou aquela imagem de Moshe flutuando. Estes 2 filhos de Bilam aproveitaram a oportunidade para induzir o povo, para confundir o povo mais ainda. E aí, diz o Midrash, vamos estudar uma outra opinião, e eles vieram e pressionaram, Moshe morreu, precisamos um líder. Precisamos de alguém que nos guie. Precisamos nada mais e nada menos que faça, eles falaram para Arão, faça para nós um Deus, um guia que vai na nossa frente. Precisamos de alguém que nos guie. Nós estamos perdidos. De fato, o povo era acabado de sair da escravidão. Não tinha noção, principalmente, do que fazer com a liberdade que acabaram de receber. Ganharam um presente maravilhoso, ser livre. Mas eles cresceram, nasceram, cresceram, evoluíram, se desenvolveram na escravidão. E não sabiam o que fazer. Estão acostumados e, de alguma maneira, induzidos, formados a seguir ordens, a cumprir, a acatar. De repente, estão aí soltos. O que vai acontecer? O que vai ser deles? Naquele momento, eles entraram em desespero. Espera aí, precisamos de um guia. Moshe, o nosso guia, morreu, precisamos de outro guia. Então, vamos fazer um guia. E algo que isso mexeu com o povo. Porque, inclusive, naquele momento, eles mesmos dizem, passaram 40 dias e Moshe não desceu. Então, como diz o versículo, faça para nós um Deus que vai na nossa frente. Já não precisava de um Deus que nos dê o que nos diga o que fazer, senão que vai na nossa frente, que nós vamos ver, que nós vamos tangir, vamos palpar. Até agora acreditamos em Moshe, como inclusive diz o versículo na hora da travessia do mar. Quando terminou de atravessar o mar, o que diz o versículo no cântico famoso? Eles acreditaram em Deus e Moshe seu servo. Então agora, de repente, eles precisam de alguém acreditar, Hashem. O Moshe não está, então quem vai nos guiar? Quem vai ser o nosso líder? E naquele momento, eles foram para quem? Moshe, antes de subir na montanha, deixou a Hur, que era o sobrinho de Moshe e Aaron, filho de Miriam, encarregado aquele Hur, aquele jovem que estava com ele também na guerra contra Amalek, que vimos algumas semanas atrás em Parashat Beshalach, etc., que quando Moshe levantava os braços, o povo vencia, etc. Então, justamente esse jovem Hur era fiel a Moshe, e ele começou a reclamar com o povo, o que vocês estão fazendo? Como vocês agora têm a coragem de ir contra Moshe? Vocês são um povo de nuca dura, etc. Vocês não lembram todos os milagres que Moshe fez? Naquela hora, ninguém está raciocinando, ninguém está em condições de prestar atenção. Diz o Midrash, naquela hora, eles mataram Hur. E naquela hora, se reuniram todos, falaram, bom, então vamos agora para Arão. E aí foram para Arão. Quando eles falaram para Arão o quê? Cum
Aselano Elohim. Se levante e faça para nós um Deus. O que significa esse cum, se levante? Então, na prática, Aaron estava sentado, viu o sobrinho dele ser degolado, ser morto, estava de alguma maneira de luto, lutado. E aí, simplesmente, esse povo que estava envolvido com toda essa, como se diz, com toda essa ideia estavam perdidos. Então, naquele momento, simplesmente, eles queriam, Aselano Elohim asher hu lefaneinu. Faça um Deus que vai na nossa frente. Por quê? Isso faz parte da influência que tiveram no Egito. Como falamos antes, eles nasceram, cresceram, evoluíram, se formaram, e o único que conheciam era isso. Deuses físicos. Então, deuses que são feitos. Deuses de pedra, pedra, madeira, ouro, inclusive. Então, simplesmente, eles queriam também algo assim. Caso contrário, porque pois este homem que foi Moshe, não sabemos o que aconteceu que nos tirou do Egito. Então, da mesma maneira, como matamos a Hur e precisamos de um líder necessariamente, e naquele momento, Aaron, de alguma maneira, ele topa. Mas vamos explicar o que significa que Aaron topa, qual era a intenção de Aaron. Tem várias maneiras de explicar isto. Agora colocamos aqui e apresentamos a situação, como que está se apresentando para nós, literalmente, toda esta cena. Ok? Naquele momento, certo? Quando Arão ouve que o que eles estão reclamando, reivindicando, ele considera o que aconteceu com Hur e tudo mais, obviamente ficou preocupado e ele pensou, será que vale a pena eu me sacrificar também? Temos um conceito que se chama morrer consagrando o nome de Deus, morrer pelo ideal. É melhor morrer dignamente do que viver uma vida de falsidade. Será que Arão não deveria se deixar matar como Hur fez? Arão, na verdade, dizem nossos sábios, pensou o seguinte: eles agora me matam a mim, e o que vai acontecer? Está escrito que Hur era como se fosse um profeta. E a Megilat Eichá, justamente o cântico de Eichá, que é de Lamentações, o livro de Lamentações, que nós lemos justamente para a destruição dos templos de Jerusalém, lá tem um versículo que diz: Im yarek b'mikdash Hashem Kohen venavi. Se morrer no santuário de Deus, um Cohen e um profeta, um sacerdote e um profeta. Na verdade, Hur era profeta e Arão é sacerdote. Então, o que significa? Se isso acontecer, já não tem mais solução. O povo está condenado. Arão diz: eu não posso morrer. Não porque ele tinha medo de morrer, sino porque justamente, baseado neste versículo, então eles não vão conseguir fazer chuva. Por quê? Por as duas tragédias, como diz, matar o Cohen, o sacerdote, e o profeta, o Navi, isto daqui não vai permitir. Então ele falou: eu sou Cohen, eu sou sacerdote, se vou fazer isso daqui, na verdade, vamos dizer, e mesmo que eles façam idolatria, vamos imaginar o pior dos cenários, certo? Diz, na prática, eles vão servir do mesmo jeito, se não for eu, eles vão fazer. E vão terminar fazendo idolatria. Se eu topo, eu me demoro, eu vou enrolar. A gente sabe como que é, certo? Um governo, um líder que quer empurrar com a barriga, como a gente diz no Brasil. Então, simplesmente, Arão falou: olha, não tem problema nenhum. Eu vou fazer e vou demorar até que Moshe vai chegar. Arão acreditava plenamente que era uma questão de horas, porque eles vieram, como falamos antes, um dia antecipado, um dia antes. Mas ele confiava plenamente que Moshe vai chegar e isso vai ser resolvido. Então, naquele momento, justamente, Arão falou, simplesmente, de qualquer jeito, eu vou me demorar e não vai acontecer, ninguém vai fazer idolatria. Mas, se acontecer que fizer idolatria, é melhor que seja culpa minha do que seja culpa deles. Por quê?
Um indivíduo que transgrediu, o indivíduo está errado e ele merece a punição correspondente. Uma congregação, um povo que pecou, o povo inteiro merece ser condenado. Consequentemente, aqui vemos, é muito mais grave, é muito pior. Consequentemente, Arão falou, peraí, prefiro eu carregar, eu me sacrificar e não sacrificar o povo, deixar que isso aconteça. Contudo, também, vamos dizer assim, continuar adiante, Arão, ele está imaginando e pensando e tentando dissuadi-los. Então, o que acontece? Arão pensou, simples, eu vou falar para eles, vamos fazer, então, vocês querem um ídolo? Vamos fazer, do bom e do melhor, no capricho. O que é no capricho? De ouro e prata. Então me tragam todo o ouro e prata que vocês conseguirem. Mas o que Arão pede? Se vamos reparar, ele pede para eles que deem as joias das mulheres, certo? E como está escrito no versículo, que está que está nas orelhas de vossas mulheres. O povo falou, peraí, vamos então para as mulheres. E eles foram pedir às mulheres. Pediram para as mulheres, de fato, as joias. Só que quando foram pedir para as mulheres as joias, para fazer o ídolo, diz o Midrash, as mulheres não concordaram. Que? Fazer um ídolo com nossas joias? Vocês estão loucos. Não é que as mulheres não quiseram participar, o objetivo não era digno. As mulheres se recusaram. Nossos sábios em muitos momentos exaltam, inclusive, o valor da mulher judia, o valor da fé da mulher, na hora da saída do Egito, do Cântico do Mar, e nesta passagem, quando elas se recusaram de entregar suas joias para fazer um ídolo. Quando elas, posteriormente, são aquelas que reclamam, que querem uma parte e reivindicam uma porção na terra de Israel. Não há dúvida nenhuma a importância, o valor que a mulher tem. Então, até aquela hora, simplesmente, como diz o versículo, estavam nas mulheres, e eles, os homens, também tinham joias. No Egito era comum que os homens também iam todos empetecados com joias e ouro, etc. Então, eles pediram que as mulheres se recusaram, como falamos. Então, diz a Torá, eles tiraram as joias, nismeihem, asher beosneihem. Eles deram o que eles tinham em seus ouvidos, como diz o versículo, vaisparku kol ha'am, es nismei asaav asher beosneihem. O povo tirou todas as joias que eles tinham em suas orelhas. Todo o ouro que tinham em suas orelhas. Já os próprios homens tiraram das suas orelhas e deram todo esse ouro para Arão. Arão pensou uma tentativa. Como falamos antes, vou empurrar com a barriga. Vou enrolá-los, não tem problema. Aí eles foram tão afobados que deram seu próprio ouro. Tá bom, não temos das mulheres, vamos dar o nosso e vamos conseguir. Como diz aqui, e o povo tirou o ouro que estava em suas orelhas. Certo? Não diz nas orelhas de suas esposas, senão nas deles, nas suas orelhas. Vemos aqui que os homens deram do seu próprio ouro. E naquele momento eles traziam esse ouro, e aí Arão simplesmente falou para ele, chega. Eles deram com tanta vontade, explica o Midrash, que deram até demais. Deram ouro à vontade. Como que às vezes para coisas erradas, o homem dá um jeito de conseguir os recursos necessários. Primeiro tentaram das mulheres, não conseguiram. Eles tinham tanto que até sobrava. E Arão teve que dizer, chega. Da onde nós vemos isto? Nós vemos na Torá, no livro de Devarim, Deuteronômio, no início. Quando Moshe faz uma recapitulação da história do povo de Israel, diz Moshe para o povo, Velavan vachatzerot vedizav, que eles passaram por lugares que se chamavam Lavan, Hatzerot e Dizav. E perguntam ao Midrash, os sábios perguntam, o que significa Dizav? Procuramos em toda a Torá, em toda a Bíblia, não encontramos um lugar que se chame Dizav. Diz, na verdade, se escreve Dizav, mas ele é Dai Zav.
suficiente ouro. Na verdade, eles pecaram não porque tinham ouro, sino porque tinham ouro em demasia. A abundância das riquezas é um obstáculo. A gente muitas vezes pede para Deus riqueza, mas devemos saber que a riqueza também pode ser um obstáculo. Às vezes, quando a gente tem roupa grande demais, acaba tropeçando e caindo. Da mesma maneira, quando temos riquezas, nós podemos cair e pensar primeiro que nós conseguimos. Segundo, que somos autossuficientes. Uma das últimas coisas que lembramos é que tudo isso é graças a Deus e que talvez Ele nos deu com um objetivo de nobreza e fazer atos de bem. Contudo, diz o versículo, eles tinham abundância de ouro, e é isso que se refere naquela passagem, a abundância de ouro que eles tinham aqui, que foi o que fez eles pecar num bezerro de ouro. Contudo, continuam nossos sábios e nos explicam uma famosa passagem do Midrash de Rabi Tanhumá, que disse Rabi Irmia, quando eles trouxeram todas as joias, naquela hora, Moshe pensou para Deus, puxa vida, como diz o versículo, capítulo 123 de Salmos, Elecha nasati teinai ayoshvir vashamayim. Eu me dirijo a você, eu estou com meus olhos pousados em Hashem, que está sentado nos céus, no trono celestial. Ou seja, você sabe que todos os meus pensamentos, minhas intenções são nobres. Aarão declara plenamente, não estou fazendo um ídolo. E aqui ele o que fez? Falou, tá bom, então vamos pegar tudo isso e vamos fundir. Vamos jogar no ouro numa fornalha, vamos fundir esse ouro e depois vamos começar a esculpir. Tudo isso vai demorar. Até lá, Moshe vai chegar, como já falamos antes. De fato, dizem nossos sábios que vieram aqui aqueles feiticeiros e eles fizeram o ídolo com aquele feitiço. Essa é uma opinião, que eram aqueles filhos de Bilam, que falamos antes, Yonos e Yombros, esses dois. Ou tem uma outra opinião que diz que tinha lá um cidadão chamado Michá. Michá é um dos sobreviventes, não sei se se lembram, que nossos sábios nos explicam que tinham os egípcios, quando mandavam os Yehudim no Egito fazer quantidades diárias de tijolos. E se eles não cumprirem a cota, eles pegavam criancinhas e as colocavam na parede como se fossem tijolos no lugar dos tijolos. Eram simplesmente, como se diria, construídos, partes da construção. Deus nos livre. Naquele momento, diz o Midrash, que Moshe veio questionar Hashem. E Hashem falou para ele, olha, você quer? Escolhe um deles, pode tirar e você vai ver. Na prática, Deus, de alguma maneira, podemos dizer, sabe o que faz. Não quero entrar nesse tema agora, mas naquela hora era uma vítima pura. E depois se transformou em Michá, este cidadão, que quando Moshe e o povo judeu saiu do Egito, eles passaram no rio Nilo e parou, tinha afundado no rio os restos mortais de Yosef, o filho de Jacob, o vice-rei, o grande homem, grande líder no Egito. Porque Yosef falou, olha, vai chegar o dia que vocês vão sair do Egito e quero que levem meus restos mortais com vocês para Israel. Só que chegou a hora H, quando Yosef faleceu, e parou, não queria que o povo saísse. O que ele fez? Bom, se não vão ter o resto de Yosef, não vão poder levá-lo, então vamos, em vez de enterrar, afogar os restos, afundar no rio o resto de Yosef, ninguém vai saber onde estão, e assim eles não vão poder cumprir com essa profecia. Naquela hora que fez Moshe, escreveu num pedaço de argila, diz uma frase, Alei Shor, que se levante o touro, que se levante o touro. E que é o touro? Na verdade, Bechor chorou a Darlo. A Torá compara, quando compara cada um dos filhos de Jacob, que são abençoados por Jacob, e depois as tribos deles são abençoadas por Moshe, são abençoadas com cada um comparado com a virtude de um animal. E Yosef tinha justamente a força de um touro,
e a beleza dos chifres de um carneiro, de um veado, perdão. E justamente a força do touro. Então, toda essa força que Yosef representava, então ele colocou lá escrito que se levante o touro, que se levante o touro, e boiou, naquele momento, a usar os restos mortais de Yosef, e Moshe pegou e levou consigo durante todo o percurso do deserto. Diz no Midrash, então, Rabi Tanhuma, como estávamos falando, que Michá estava lá, e Michá naquela hora viu aquele poder que tinha aquela peça, ele recolheu ela do rio, e falou, uma peça tão poderosa, eu vou guardar, ainda vai servir para alguma coisa. Então aquela peça, quando o Arão estava fundindo o ouro, que ia demorar para fundir, e depois fazer um bloco, e esse bloco esculpir e tudo mais, diz o Midrash, Michá jogou dentro da fornalha, aquele bloco de ouro, aquele ouro fundiu-se rapidamente, não somente fundiu-se rapidamente, saiu da fornalha caminhando um bezerro de ouro que ele tinha, a característica inclusive estava, como se diz, fazendo o barulho de um bezerro, mugindo como é característico, e naquela hora eles viram aquele milagre, e por isso que diz a Torá, Vayetze ha'egel hazeh, e saiu este bezerro, porque não foi feito, saiu sozinho, saiu por si só, e esse bezerro saiu de dentro da fornalha. Obviamente, naquela hora, quando isso aconteceu, Arão já estava difícil de recursos. Ele tentou enrolá-los, ele falou, eu vou fazer. Eles falaram, nós vamos fazer. Arão falou, deixa, eu vou fazer. Arão quer ganhar tempo. Naquela hora, Arão tentou dissuadi-los de novo, e vieram para ele, então, vamos fazer agora, cada um fazer alguma coisa, e vamos fazer simplesmente um altar para ele. Naquela hora, Arão falou, não, eu vou fazer o altar. O altar tem que ser feito pelo Cohen, pelo sacerdote, esse sou eu vou fazer o altar. De novo, com o intuito, eu vou me demorar. Eu, para montar um altar, não sou especialista, não sou bom, etc. E só sou um, eles todos juntos, com certeza farão mais rápido. De novo, o intuito de Arão era ganhar tempo e tentar ganhar prazo. Inclusive, como ele consegue, só que na verdade o que aconteceu naquela hora? Simplesmente, também Arão pensou, como falamos antes, se Hashem fica bravo, que fique bravo comigo e não com todo o povo de Israel. É como a gente diria, um bom pai, se vai ter que castigar seus filhos, diz para ele, eu assumo sobre mim. Eu pego sobre mim e poupo a meus filhos. Da mesma maneira, Arão amava tanto o povo de Israel que ele preferiu que Hashem se zangasse, ficasse bravo com ele e não com o povo de Israel. Por esta razão que, inclusive, assim explica o Midrash Rabi Tanhuma, por esta razão que, inclusive, isso se dá o exemplo de um rei, que o rei fala, em vez de matar a meu filho, me matem a mim mesmo, simplesmente ele se sacrifica por seu filho. E aí Arão simplesmente construiu a arca, então naquela hora, e tentou, olha, agora vamos fazer esse altar, e amanhã faremos uma festa para Deus. Pensando, para Deus, para Hashem, ou seja, para Deus celestial, não para o ídolo. Pensando simplesmente que até lá Moshe vai voltar e vai ganhar tempo. Como ele diz para eles, diz o versículo, Chag Lashem Mahar, uma festividade para Deus amanhã. Só que também eles no dia seguinte acordaram cedo, não demoraram, ninguém adormeceu, ninguém perdeu a hora, e etc. para essas horas, para essas coisas é rápido. Eles acordaram cedo, como diz a Torá, Vaishtachavulo, Vaisvechulo, eles se prostraram e eles adoraram o ídolo. Então, simplesmente, e falaram depois, e sentaram para comemorar e celebrar, e falaram, este é teu Deus Israel. Por que diz, este é teu Deus Israel?
Na prática, isso reforça aquilo que falamos antes. Naquele momento, neste momento nós vemos que aqueles povos, aquelas tribos que Moshe deixou sair do Egito, junto com o povo de Israel, foram eles os que fizeram o ídolo, foram eles os que serviram esta idolatria na prática. E eles, naquele momento, simplesmente induziram, ou por assim dizer, transgrediram e induziram o povo a transgredir. Mas são eles, vemos aqui que eles falam, este é teu Deus Israel, ou seja, eles estão falando para os Yehudim, este é teu Deus. Não significa que todo o povo que fez, ou que o povo de Israel, ou parte do povo de Israel, simplesmente parte aceitou, como nós vemos que depois provocou a ira de Deus. Inclusive, mais uma prova disto, logo em seguida, naquela hora, Moshe estava, como falamos, no Monte Sinai, recebendo a Torá nos últimos instantes. E naquela hora Deus fala para Moshe, Lech red kishichet amcha, vai dessa que pecou teu povo. O que significa? Primeiro, vai dessa. Explicação simples. Desça do monte. Você está em cima no Monte Sinai. Desça até embaixo até o povo, pois teu povo pecou. Quem é teu povo? O povo de Israel. Nós somos o povo de Hashem. Certo? Hashem nos tirou do Egito. O que significa teu povo? Então, de aqui, dizem nossos sábios, vemos a prova que Hashem se refere teu povo, aquele que você tirou do Egito por tua conta e responsabilidade. Aquilo que, sobre o qual você assumiu ser responsável, foi este povo que pecou. E naquela hora Moshe desce. Uma outra explicação, Deus falou para Moshe, desce do teu pedestal, do teu nível. Não adianta você estar aqui 40 dias e 40 noites em forma divina, como a gente diria, como falamos antes, que ele ficou sem comer e sem beber. Então, ele simplesmente estava no nível de um anjo. Só que toda essa grandeza de Moshe não adianta se o povo não acompanha. Então, um líder tem que saber, às vezes, descer um pouco de nível para poder ficar à altura do seu povo, para poder estar próximo do seu povo. Não adianta o líder se manter nas alturas lá em cima, distante do seu povo. Então, vemos aqui claramente esse episódio. E Moshe desce, etc. Só que antes de descer, Moshe pede para Deus perdão, e tenta e pede desculpas, e na prática, Hashem, como sabemos, determina naquela hora que ele vai aniquilar o povo, como nós falamos, e até que chega Moshe finalmente, e ele alega, perdoa por favor este povo, por tudo o que ele fez, e se não, me apague do livro que você escreveu. Aquela famosa frase, aquela frase tão forte que Moshe diz, um livro que não tem misericórdia, que não tem perdão, eu não quero fazer parte. Uma Torá que não sabe ter bondade, misericórdia, Moshe não está afim. Simplesmente, e se você vai apagar meu povo, me apaga também. O que me adianta continuar se não tenho meu povo comigo? Na prática, vemos aqui uma declaração de grandeza de Moshe. Mas para encerrar a aula, como falamos no início, nós vemos aqui várias formas diferentes de interpretar que Aarão em todo momento se manteve puro, se manteve nobre, se manteve íntegro, e Aarão não fez idolatria, não teve intuito de fazer idolatria. E Deus sabe disto. Como falamos, a melhor prova que Hashem nomeia Aarão responsável pelo trabalho sagrado no templo, onde estavam as arcas sagradas. Hashem dá para Aarão todo esse poder, toda essa força de ser o sumo sacerdote, porque Hashem sabe que Aarão não é idólatra e que não teve intuito de idolatria e não fez idolatria, por esta razão que ele é digno o suficiente de cuidar e ser responsável
de ligar o povo de Israel com Deus através dos korbanot, das oferendas, através de todo o ritual do incenso e demais que tinha no tabernáculo primeiro e posteriormente no templo de Jerusalém. Que o bom Deus nos dê sempre a possibilidade de julgar positivamente, não julgar a Arão de forma ríspida, precipitada, negativa de forma alguma, como a própria Torá prova. E desta maneira podemos entender que muitas vezes podemos errar julgando o próximo também, como foi no caso de Arão. Que possamos nós ter o mérito de corrigirmos-nos também, como a Israel se corrigiu. Hashem deu a segunda chance, e quando Hashem nos dá uma segunda chance, aproveitá-la, abri-la, aceitá-la e abraçá-la com toda a força, e nos ligarmos nós também com Hashem, até a maior ligação que será em breve com a construção do Beit HaMikdash, em breve em nossos dias. Amém.